Salve Maria, antes de iniciar propriamente este podcast, é necessário fazer dois avisos, e o primeiro diz respeito à última publicação que fizemos na aba Comunidade sobre um retiro, mas que, explicando em termos mais simples, seria na realidade apenas um evento. Todos estão convidados a participar, havendo o Bênção do Santíssimo, Rosário, o ofício divino e o ofício de Nossa Senhora, além de conferências e uma boa doutrina para aqueles que quiserem desagravar o Imaculado Coração de Maria e o Sagrado Coração de Jesus, algo tão necessário no Carnaval que já se aproxima, que ocorrerá então entre os dias 18 e 21 de fevereiro. Qualquer um pode se inscrever, como já foi dito, só basta enviar o e-mail, assim comprar já os meios como passagens, coisas do tipo, que evidentemente será aconselhado por e-mail, entrando em contato da melhor maneira de realizar a compra, pois o evento se dará em Nova Friburgo, sediado não no Mosteiro da Santa Cruz, mas na escolinha do mosteiro e com o auxílio do mosteiro e do seminário. Em segundo lugar, e o último aviso, seria sobre um livro que se aproxima, que comentaremos dele ao fim deste mesmo podcast, mas para que já saibam, como prometemos no primeiro podcast, o segundo já deve vir então com uma parte do cumprimento dessas promessas que foram anunciadas. Então, gostaria de anunciar o, o livro sobre o pequeno catecismo da Crise da Igreja Católica, do Padre Pierre-Marie. Quem desejar adquiri-lo, saiba que logo mais ele estará disponível à compra. Portanto, apenas saibam disso e aguardem um momento, pois logo mais disponibilizaremos os meios para realizar essa compra e esperamos que gostem deste livro e de todos os outros que estaremos trazendo aos senhores. Portanto, fiquem agora com o podcast. Iniciando aqui mais um podcast, aqui quem fala é o Semag e trazemos este assunto, como já podem ter visto pelo título do vídeo, para esclarecer a certas pessoas muitos dos movimentos que ocorrem nessa crise. Movimentos esses muito incompreensíveis, caso não sejam vistos com muita paciência, muita calma, porque a crise ela tem muitas sutilezas, principalmente das relações humanas. Fica difícil compreender, afinal, como agem nossos inimigos se nós não paramos para meditar em como todas as relações se dão e o que elas implicam de fato na tradição. Tanto que, ao iniciar esse podcast, colocamos como introdução este vídeo do Centro Dom Bosco, então servir de pretexto para iniciarmos essa explicação a respeito das traições, e não foram poucas, que ocorreram em Roma, graças ao concílio, e que resultaram e resultam até hoje nessa crise. Como que, compreendendo tais traições, podemos compreender a crise tal como ela é. E para isso tem o reverendo Padre David Nas, que pode te apresentar, por favor. Salve Maria, bom dia. Já tive outras vezes aqui no Traditalk, e dessa vez para tratar desse tema bem fundamental para a compreensão da crise da igreja. O funeral de Monsenhor Lefebvre conta-se em 1991 que haviam todas as correntes possíveis, tradicionalistas, talvez conservadoras, etc., e de uma maneira ou outra reivindicavam então, mesmo hoje nós assistimos essas mesmas reivindicações acontecerem, não é? Por parte da fraternidade e etc. Com relação a Monsenhor Williamson, por exemplo, que depois do ano de 2012 já não pertence mais à fraternidade, e reivindicam essa continuidade. Então, nada melhor do que ir até Monsenhor Lefebvre ele mesmo, nos seus documentos, nas suas conferências, etc. Tem todo um acervo que se pode consultar para saber o seu pensamento com relação à crise da igreja, que é uma luz para nós, porque nos mostra as verdadeiras causas com bastante coerência do que nós vivemos hoje. Para muitos, o Vaticano II, o Concílio Vaticano II, é apenas uma ocasião para a autodemolição da igreja, mas para Monsenhor Lefebvre é mais do que uma ocasião, mais do que uma circunstância. O Vaticano II, no Concílio Vaticano II, se encontram as causas em seus documentos, em sua maneira de agir, a causa dessa crise que a gente vive hoje. Então é muito necessário conhecer,
Saiu acho que no mês de outubro, né, esse documentário do Bernardo Kister sobre a teologia da libertação, e no final a conclusão, bem, o documentário tem seu interesse histórico, de uma certa maneira, mas evidentemente dá soluções que não são boas, não são as verdadeiras soluções a serem dadas, uma delas é a clássica solução: o problema não é o concílio, o problema é a interpretação do concílio, né? A interpretação do concílio é o chamado espírito do concílio, etc., que deve ser combatido. Procura dar uma solução falsa a um problema falso, uma premissa falsa. Então, primeira coisa, se estabelece o problema de uma maneira falsa. Qual é o problema real que abala a igreja? Qual é o problema principal, no sentido de que qual é o princípio de todo esse mal? Se a gente erra nisso, a gente vai concluir falsamente, evidentemente, vai dar uma solução errada. Então, outra coisa que eu gostaria de comentar também nessa introdução, a entrevista com o secretário particular do cardeal Ratzinger, o Genswein, o arcebispo, que se foi seu secretário particular, foi prefeito da Casa Pontifícia, se não me engano. Ele diz claramente qual foi a intenção do Papa Bento XVI em estabelecer o motu proprio Summorum Pontificum. Ele fala, bem, o que tem de mais importante nessa afirmação para nós. Ele diz que o Papa ficou muito ferido com a questão do Tradições Custódias, etc., que feriu seu coração, porque ele queria fazer com que as pessoas que gostassem da liturgia tradicional encontrassem paz interior, quer dizer, típico modernista, né? Típico modernista, um mundo objetivo, como que se desaparece para que as considerações subjetivas ganhem seu lugar. Mas o mais importante e significativo para nós, sobretudo depois do que aconteceu em 2011 e 2012 com relação à Fraternidade de São Pio X, muito importante essa frase que ele diz no final: o Summorum Pontífico teve como objetivo separar as almas de Monsignor Lefebvre. Separar esses fiéis tradicionalistas de Dom Lefebvre. É um ponto muito importante, porque ele nos faz lembrar justamente todas as relações que Monsignor Lefebvre teve com o cardeal Ratzinger, que foi um personagem de um protagonismo nessa questão da tradição versus Vaticano II muito grande, né? Ele teve uma relação muito grande com o Dom Lefebvre, né, nessas tratativas, e Monsignor Lefebvre sempre disse de quem era o cardeal Ratzinger, né, do perigo que era o pensamento do cardeal Ratzinger, etc. Monsignor Tzia também seguiu falando, mas no ano de 2012 nós vimos, no ano de 2011, 2012, nós vimos uma certa baixar armas, né? Por exemplo, por parte de Monsignor Frelé. Ele deu várias entrevistas. Uma dessas entrevistas, você vê claramente que ele diz se alguma coisa se resolver com relação a nós e Roma, é graças ao Santo Padre, é graças ao Santo Padre. Conta-se de outros padres alemães também que tinham uma certa simpatia com o cardeal Ratzinger, ao menos um, de alto escalão na fraternidade. E Monsenhor Williamson e outros padres, por exemplo, no Brasil, Monsenhor Dom Tomás, evidentemente. Falamos mais de Dom Tomás porque está mais perto de nós. Fazia oposição forte a essa aproximação imprudente, exagerada, buscando uma solução jurídica, canônica, para uma questão doutrinal que não pode haver acordo, que é um embate entre o erro e a verdade, não pode haver acordo. Estava claro na cabeça dos tradicionalistas da década de 90, por exemplo, quando Dom Lefebvre, década de 80, década de 90, junto com Monsignor Lefebvre buscava a conversão de Roma, rezava e trabalhava para que Roma volte à tradição. Então, ele não buscava, em primeiro lugar, uma regularização canônica, até porque os irregulares nessa história eram os que estavam ocupando os altos escalões da igreja e que não mais exerciam essas funções com a finalidade obrigatória que eles deveriam exercer, porque a autoridade está para a fé, não a fé está para a autoridade. Então, a irregularidade está em Roma. Então, isso sempre ficou claro na cabeça do tradicionalista. Não tem nada para regularizar em nós.
Eles que têm que se regularizar. Então, só que essa noção parece ter sido atenuada e diminuída e confusa por aqueles que estavam ocupando os altos cargos da fraternidade em 2011. E Monsenhor Wilson, evidentemente, foi proibido de participar do capítulo. As fortes intervenções que ele fazia pelos seus comentários de Leison, pelos seus sermões, etc., foram mal vistos, né? Eram mal vistos. Então, Dom Tomás também várias vezes manifestando-se contra isso. Dom Tomás, por exemplo, não canta o Te Deum no levantamento das excomunhões, o falso levantamento das falsas excomunhões, que era esse canto do Te Deum, etc. Então, se divide aí o tradicionalista. E hoje a gente vê por essa entrevista quem estava certo. Quais eram as reais intenções do cardeal Ratzinger, de Bento XVI, quando fez o Summorum Pontífico, quando fez esse pretenso levantamento das excomunhões? Porque nós estaríamos errados, então, de pensar que todos esses presentes que Roma atual dá à Fraternidade São Pio X, autorização para realizar os matrimônios com a delegação do bispo diocesano, o direito a confessar, etc, etc, etc. Por que seria temerário da nossa parte dizer que eles estão fazendo isso para nos afastar, para afastar a tradição de Dom Lefebvre? Muito pelo contrário, talvez seria ingenuidade da nossa parte não afirmar com segurança que é isso que eles querem. E Dom Lefebvre sempre dizia: o que eles querem é nos aproximar do Concílio Vaticano II, colocarem nessa maré conduz ao concílio. E nosso trabalho justamente é renunciar, fazer resistência a esse movimento. Então é muito importante que esteja claro na cabeça das pessoas as verdadeiras causas da crise atual, para que se dê uma resposta correspondente. Ontem mesmo estávamos conversando com alguns fiéis, porque alguns podem se perguntar por que tanta preocupação em escolher a verdadeira e a melhor posição com relação à crise da igreja, porque não simplesmente eu continuo minha vida aqui e eu vou na missa tradicional em qualquer lugar que tiver, na missa de um padre que é acudista, ou na missa de um padre sério-vacantista, ou na missa de um padre moto próprio, ou sei lá. Porque essa preocupação essa preocupação que nós temos, por exemplo, de conhecer o pensamento de Dom Lefebvre, de reconhecer que ele realmente, essa luz que Deus deu à igreja, pelos frutos conhecereis a árvore. Porque nós fizemos votos no dia do nosso batismo, não é? Então, pela boca dos nossos pais e padrinhos, nós fizemos votos no dia do nosso batismo, votos que nós renunciamos a Satanás, nós renunciamos às suas obras, nós renunciamos às suas pompas. Então há um dever de consciência grave, de ter uma posição a mais perfeita possível, ou a perfeita posição diante de uma crise pavorosa e terrível que abala a igreja. Então a questão, por exemplo, de reconhecer no concílio, nele mesmo, obras que não vêm do Espírito de Deus, mas vêm do Espírito do mal, por causa das origens dessas obras, dessas intervenções, é indispensável. Eu preciso para poder renunciá-las. Não vejo um documento do concílio promulgar a liberdade religiosa. É importante saber se a frase que o documento usa é simplesmente algo ambíguo ou é realmente um erro. Se o meu dever é acusar esse concílio ou acusar aquelas pessoas que mal interpretam o concílio, etc. Então, assim, são coisas importantes, são coisas que devem ocupar a inteligência dos católicos. Né? As questões que tocam a glória de Deus são as primeiras. Então, é muito importante isso. Então, esse documentário que eu falei do Bernard Kister, que conclui erroneamente que o problema não está no concílio, mas na interpretação dele, faz com que um grande número de pessoas reagindo mal à crise acabam ficando reféns dela. Então, nesse documentário mesmo, no final, ele mostra um plano de restauração, etc., mas ele já mostra a missa nova, bem celebrada, entre aspas, e etc. Então,
você tem toda essa gama de pessoas que, não identificando bem o mal, onde ele está e como ele se apresenta, reagem mal. Por isso, todo o interesse de acompanhar um pouquinho esse podcast com relação às 3 traições principais do concílio, que foi um tema de uma conferência que Monsenhor Lefebvre deu à Icona, aos seus seminaristas, em 1983, logo ali no ano da promulgação do Código de Direito Canônico novo, que ele diz inclusive é pior do que a nova missa, né? Porque transforma em lei toda essa concepção nova de igreja. A promulgação do novo Código de Direito Canônico é como se ele fosse a fundação, o estabelecimento da nova religião dentro da igreja. Legisla como base, tendo como base os princípios de colegialidade, ecumenismo e liberdade religiosa promulgados pelo concílio. Então ele vai falar, conferência dada aos seminaristas no dia 25 de outubro de 1983. Ele passa em Roma, então ele volta para o seminário de Icona, e as pessoas perguntam a ele se ele pôde ver algum cardeal, se ele pôde conversar com... E o Monsenhor é sempre muito aberto, ele vai passar a transmitir aquilo que ele viu, né? Ele disse que ele não pôde ver, que eles estavam ocupados todos com o sínodo, e ele vai dizer que muitas pessoas perguntam a ele, mas por que o Papa João Paulo II, né, tão carismático, ele é tão conservador e etc. Por que o senhor não se dá bem com ele? Qual a dificuldade que se encontra nas relações com ele? O Monsenhor Lefebvre é um homem extremamente objetivo. Ele diz, a nossa dificuldade com o João Paulo II é saber se ele continua a obra dos seus predecessores. Se ele continua a obra de João 23 e de Paulo VI, essa obra de autodemolição da igreja, essa obra revolucionária na igreja. Essa é a questão a saber. A questão não é saber se ele reúne multidões na Praça de São Pedro. A questão é saber se quais são os princípios que movem as suas ações, onde ele quer chegar, onde ele quer levar a igreja. E Monsenhor diz claramente que o Papa João Paulo II não para de dizer que a vocação dele é continuar a obra de seus predecessores, justamente João 23 e Paulo VI. Ele continua o Concílio Vaticano II. Tá aí o mesmo seu nome, João Paulo, João de João 23, Paulo de Paulo VI. Inclusive, padre, simplesmente tem uma frase que é bem famosa dele, em que ele diz que ele é mais sucessor de Paulo VI do que de São Pedro. É uma frase bem famosa de João Paulo II. Pois é, então são frases assim que chocam, né? Mesmo o termo igreja conciliar, que um dos cardeais, talvez foi o cardeal Benelli, que citou a Dom Lefebvre, são frases que a igreja antes, expressões que a igreja nunca usou antes, por exemplo, essa que é mais sucessor de São Pedro, de Paulo VI do que de São Pedro, então assim, que chocam mas que no fundo demonstram a intenção de estabelecer uma nova coisa, justamente mostrando quais são as origens e os princípios malsãos dessa crise, a necessidade de se endurecer. Ele fala, na medida que nós vamos conhecendo a intenção, na medida que nós vamos conhecendo os males que são promovidos pelo concílio, nós nos endurecemos com relação a eles, porque nós temos um dever, claro, para com a tradição católica. Então, diz que o problema fundamental do concílio são essas traições. A igreja foi traída. Nós estamos diante de um quadro de traição. Nós encontramos muitas vezes isso nos padres da igreja, essa correspondência entre o corpo místico de Jesus Cristo e o corpo físico dele. Logo que o corpo físico passou, o corpo místico também passaria. Então nós temos aí o momento em que a igreja é traída como nosso Senhor foi traído, né? Essas traições, elas consistem em acordos, em compromissos autorizados, como diz Dom Lefebvre, com aqueles que a igreja julgava seus grandes inimigos. Por quê? Porque tramavam contra ela de uma parte, de outra parte disseminavam ideias diametralmente opostas, doutrinas errôneas, heresias diametralmente opostas à doutrina
da igreja. Então, primeira coisa que um católico, olhando o panorama da crise, deve ver é isso. O que aconteceu, qual foi a origem dessa crise, quais foram as intenções que levaram os papas, intenções analisadas no seu prisma objetivo. Não estou dizendo o interior, por mais que nós, quase evidente quais sejam as intenções desses homens interiormente, vamos julgar os atos objetivos. Então nós temos diante de nós mudanças que foram realizadas em consequência de acordos e de compromissos. Em primeiro lugar, com as sociedades secretas, a maçonaria, de uma maneira toda especial, a B'nai B'rith. Em segundo lugar, nós temos os acordos com os protestantes. Em terceiro lugar, nós temos os acordos com os comunistas. São esses 3 acordos e compromissos que, diz Dom Lefebvre, deram origem às alterações, seja no conteúdo, transmitido da doutrina, seja na estrutura da igreja, na vida missionária da igreja e etc. Então, a primeira dessas é o acordo com a maçonaria. E ele cita, o que é conhecido de muitos, o acordo que o cardeal Bea fez com a B'nai B'rith, a mãe de todas as lojas maçônicas, digamos assim, a controladora de todas as lojas maçônicas no mundo, grande parte delas. Então o cardeal Bea vai, e são eles mesmos que mostram isso, no dia 17 de novembro, a Agência Internacional de Washington, de 1963, exprime esse desejo de se aproximar da igreja romana, e é o cardeal Bea que vai ser enviado justamente para perguntar a eles o que eles gostariam que a Igreja Católica fizesse para que as relações se normalizassem. Então, Dom Lefebvre vai analisar esse acordo, vai, antes de tudo, exprimir a estranheza dessa aproximação justamente com relação à atitude que os antecessores, que os papas anteriores tiveram com a maçonaria, que foi uma atitude de um rigor, de uma seriedade, de uma precaução absolutamente flagrante. Qualquer um pode olhar nos documentos dos papas do século XIX, sobretudo Leão XIII, depois no século XX, também os primeiros papas, com relação à maçonaria, como o principal motor da revolução anticatólica, sobretudo com a sua, de um lado, disseminação das ideias naturalistas, do naturalismo, negação da graça e etc., a vontade de estabelecer uma sociedade fundada em princípios naturalistas, com a inconsideração absoluta da economia da graça e da redenção trazida por nosso Senhor Jesus Cristo, de um lado, e de outro, toda a promoção que eles faziam das revoluções, etc. Basta ler nos livros da Conjuração Anticristã e das Forças Secretas da Revolução, de Leão de Ponsan, e todas as outras obras que tratam nesse assunto, para ver como a maçonaria se estabeleceu como um corpo místico contrário ao corpo místico de Jesus Cristo, que se confrontava violentamente com a Igreja Católica, com o reino de Jesus Cristo. Então, de um lado, ela era sempre foi a principal promotora do reino do homem, a Igreja Católica, do reino de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, todas essas guerras que se travavam desde a sua fundação em 1717, com a apreensão dos documentos da Alta Venda Italiana, que foi um episódio importantíssimo na história desse combate. Nós assistimos de um lado isso, toda essa clareza da igreja, e de um lado nós vemos então, em 1963, iniciarem essas tratativas, esses acordos com Roma. Nós sabemos que das relações que João XXIII tinha com o barão de Marsudon, que era alto grau maçom, e que já não exprimia mais as relações que a igreja deveria ter com esses promotores de erros. Então o cardeal Bea vai justamente até B'nai B'rith para assinar esses acordos
com esses maçons que vão exigir justamente da igreja, principalmente a liberdade religiosa. Eles vão solicitar da igreja a promulgação do documento referente à liberdade religiosa para os membros da B'nai B'rith. Quem conhece bem sabe que a apresentação ao mundo que a igreja faz como sendo o organismo promotor exclusivo da verdade, a promoção de nosso Senhor Jesus Cristo como o Verbo de Deus que se encarna, o verdadeiro Messias, o Emanuel, o Redentor, o Criador de todas as coisas, é insuportável para eles e um meio absolutamente necessário e audaz, né, de um lado, para minar o reino de Jesus Cristo, porque de um lado eles promovem todas as outras revoluções, as perseguições contra a verdadeira religião, e de outro lado, de uma maneira mais sutil, mas talvez a mais perigosa e a mais eficaz, deu provas disso, porque o mundo todo foi transformado, é a questão da liberdade religiosa. Outra coisa também, eles pedem para que a igreja mude a sua doutrina com relação aos culpados da morte de nosso Senhor Jesus Cristo, colocando como a culpa em toda a humanidade. Então, esses acordos foram feitos, foram assinados esses compromissos que dariam origem ao documento sobre a liberdade religiosa. Todo mundo conhece o embate que houve entre o cardeal Bea e o cardeal Ottaviani na sessão preparatória do concílio. O cardeal Ottaviani, que era chefe do Santo Ofício, ele prepara um documento chamado de tolerância religiosa, que era uma questão urgente a ser tratada, justamente por a maçonaria promover as revoluções. Infelizmente, a igreja estava cada vez mais em situações difíceis em alguns estados, então era preciso que a igreja deixasse cada vez mais clara e definida qual era a relação de autoridades, de governantes, com a relação do Estado, das autoridades do Estado, como deveria ser a convivência com as falsas religiões. E o cardeal Ottaviani prepara esse documento chamado de tolerância religiosa, que é justamente a maneira com que a igreja trata esse quadro. E de outro lado, o cardeal Bea, na verdade, ele que apresenta em primeiro lugar a sessão preparatória, o documento de Libertate Religiosa, justamente. De Libertate Religiosa. Então houve a intervenção do cardeal Ottaviani dizendo que ele não era autorizado a falar sobre esse tema, porque era um tema que tocava a fé, e ele dizia não como secretário de Estado, ele tinha sim autorização para tratar desse assunto. Então Dom Lefebvre disse que nesse embate ficava então como que expressa o que aconteceria no concílio, né? Duas alas que entrariam em choque, de um lado a revolução, de outro lado a revelação. Resumindo, para ficar bem claro, estamos tratando das causas, né? A causa da promulgação da liberdade religiosa. Da onde veio essa iniciativa da promulgação da liberdade religiosa? Então, ela é viciada desde o começo, ela é má desde o começo. Ela vem de um acordo com inimigos da igreja que não querem o bem para a igreja, não querem a glória de nosso Senhor Jesus Cristo, não querem. E querem, nós sabemos, a ruína da cristandade, como os papas tantas vezes denunciaram em seus documentos. Então, Monsieur Lefebvre disse, basta ver o que essa organização, de maneira toda especial, que o cardeal Bea faz os acordos, basta ler, ele diz, os livros de Leão de Ponsan, está editado em algumas editoras brasileiras já, os livros dele, Forças Secretas da Revolução, etc., muito interessante, na qual ele trata as obras realizadas por essas organizações secretas, né? O assassinato do czar russo, a Revolução Soviética Comunista, toda a correspondência que foi achada e que foi publicada, que revela quem são essas pessoas e o que eles querem. Então, um acordo com eles para subter a liberdade religiosa. Esse pessoal não suporta o fato
da Igreja dizer-se a única e verdadeira religião. Questão dos direitos do homem, né? Proclamação dos direitos do homem, que foi já condenada, né, pela Igreja, quando ela é proclamada. Os papas condenam essa proclamação porque eles veem que é a carta de fundação justamente de uma civilização contrária à civilização promovida pela Igreja. É o artigo 6º dessa declaração, que é justamente a questão das leis como consensus geral do povo. A lei já não é mais a promulgação de algo que se funda na revelação, seja ela positiva, por nosso Senhor Jesus Cristo, ou fundada como um estabelecimento simplesmente de uma lei natural, a promulgação escrita da lei natural, mas ela é resultado da vontade do povo. Então é de extrema necessidade que se conheça bem a questão da crise em suas causas, para que não faça-se um julgamento superficial da coisa. E a ciência, alguém que tem ciência de algo, é alguém que conhece a coisa em suas causas primeiras. As causas. Conhecer alguma coisa, quer dizer, de que ela é feita, quem a fez, para que ela foi feita e o que ela é. Diante da crise da igreja, perguntar isso. De onde ela veio? Então, de onde que veio essa liberdade religiosa? De onde vem esse documento sobre a liberdade religiosa? Então, a gente vai ter as respostas, nós vamos compreender com profundidade o que é a crise da igreja. Nós vamos ver, em consequência dessa liberdade religiosa, os estados são não só uma sugestão, mas uma pressão da Santa Sé para que os estados deixem de ser católicos, como aconteceu no caso da Colômbia, que as constituições sejam mudadas. Você vai ver que toda essa mudança que houve na igreja, toda essa crise gerada, foram resultado de traições. Então, essas explicações, essa primeira traição que o concílio fez, os acordos com a maçonaria, nós estudamos de uma maneira, então, rápida, sintética, mas para que ela possa ser estudada em profundidade por cada um dos senhores, em uma bibliografia séria e aprofundada. A intenção foi justamente mostrar as origens da crise, onde estão os problemas, imediatos ao menos. Sobre o Concílio Vaticano II, de uma maneira particular, eu gostaria desde já de falar mais uma vezinha da nossa publicação, Pequeno Catecismo do Concílio Vaticano II, que é um opúsculo aí de 100 páginas, qual se comenta cada um dos documentos do concílio. O padre Pierre Marie, superior dos dominicanos, excelente teólogo, ele comenta cada um dos documentos do concílio e mostra onde estão as ambiguidades, onde estão os erros, as contradições à doutrina católica, o que é inaceitável na letra do concílio ele mesmo e não só do espírito. Saindo da publicação, tradital que deve fazer a propaganda, Então, vai ser um excelente material para se ter, para se conhecer de uma maneira sintética e fácil as causas, no concílio para a crise atual. Então, gostaria de encerrar aqui esse podcast desse dia, se você me permite, rezando uma Ave Maria pelo Padre Joaquim, que eu tive a oportunidade de ver essa semana, nosso querido Padre Joaquim, que está sofrendo com câncer, para que Nossa Senhora possa nos dar a graça da cura para ele, e conforto para todos nós nessa situação. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Salus infirmorum, ora pro nobis. Agora eu dou uma bênção para todos que nos ouvem. Benedictio Dei Omnipotentis, Patris et Filii, Spiritus Sancti, descendat super vos, et mane semper. Amém. Salve Maria.